Estamos em condições? Então, senhoras e senhores deputados, há alguns renovo os cumprimentos porque estivemos reunidos hoje de manhã. A outros, saúde. E aos que não sendo da Comissão, que estão nesta Comissão, também saúde. À senhora Ministra, à senhora e senhor Secretário de Estado, dar também as boas-vindas e desejar-vos votos de bom trabalho. Damos início a esta nossa reunião, que tem 2 pontos, tanto com 2 audições. A primeira é uma audição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre os problemas no Serviço de Telecomunicações Móveis em territórios de baixa densidade. A grelha para as audições, tanto, é igual para ambas, sabendo que nesta primeira, porque é um requerimento só do PSD, portanto o Grupo Parlamentar do PSD terá 6 minutos, ao qual depois a senhora Ministra terá 6 minutos nesta primeira intervenção, e depois terá 5 minutos por cada grupo parlamentar, ao qual no final a senhora Ministra terá o somatório dos grupos parlamentares que estiverem e que fizerem intervenção. Pois é, pergunta-resposta. Sim, correto. Na segunda volta é que é. Na primeira é pergunta-resposta a cada 5 minutos. Certo? Pronto. Então, sem grandes demoras, eu começava por dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para fazer a apresentação do respectivo requerimento. É o senhor deputado que vai fazer a intervenção? Não, Sr. Presidente. Queria fazer uma intervenção à mesa, se fosse possível. Sobre? Sobre a marcação desta reunião. Se me permitisse. Bem, senhor deputado. Sim, senhor deputado Jorge Paulo. Bom, Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado, como é do conhecimento de todos, no dia 24 de maio do corrente ano, a Comissão Parlamentar, que a Sra. Presidente preside exemplarmente, aprovou por unanimidade o requerimento que está na gênese exatamente desta audição. Eu insisto, 24 de maio. 13 de julho, foi suscitada a disponibilidade da Sra. Ministra para o dia 19 de setembro, mas não obteve resposta. Foi reiterado o pedido a 31 de agosto, mas não foi também oferecida resposta por parte do gabinete. Foi feito um terceiro pedido de confirmação dessa data, 19 de setembro, no dia 7 de setembro. E aqui sim houve resposta manifestando da indisponibilidade da Sra. Ministra para a referida data, 19 de setembro. A Comissão, como é de conhecimento de todos, sugeriu uma nova data, 24 de outubro. A Sra. Ministra informou, o Gabinete da Sra. Ministra informou da indisponibilidade para essa data marcar presença, porque havia reunião do Conselho de Concertação Social nesse dia, presidido pelo Sr. Primeiro-Ministro. Mas sugeriu uma data alternativa, que foi a data de 12 de outubro. Mas, como é de conhecimento de todos, no dia 7 de dezembro, às 18 horas, véspera de feriado, a Sra. Ministra veio informar da sua indisponibilidade para comparecer no referido dia 12, porquanto, por em virtude de compromisso inesperado e inadiável. Por aquilo que sabemos, esse compromisso inesperado e inadiável foi o lançamento do concurso público internacional para a instalação das redes de banda larga nas chamadas zonas brancas, marcadas para o referido dia 12 de dezembro, pelas 15 horas, em Belmonte, com a presença do Sr. Primeiro-Ministro. Sra. Presidente, como se vê deste histórico, a Sra. Ministra precisou de 7 meses para vir ao Parlamento. E essa vinda só ocorre depois de ausências várias a pedidos da Comissão, de adiamentos e, como se vê, só depois do Governo lançar o concurso público internacional, que tem por objeto exatamente o objeto desta audição. E neste contexto, Sra. Presidente, para terminar, o que lhe queria dizer é que o Grupo Parlamentar do PSD queria expressar à Sra. Presidente da Comissão que considera que a conduta da Sra. Ministra foi deselegante para com o Parlamento. Muito obrigado. Sr. Deputado, eu deixei-o fazer a sua interpelação interpelação à mesa até ao fim, mas não está a interpelar a mesa pela condução dos trabalhos, fez assim uma exposição sobre a condução deste requerimento. Mas ok, está feito. E agora sim, darei a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para fazer a apresentação do requerimento do Sr. Deputado Guilherme Almeida. 6 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados.
Cumprimento a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado e agradeço a presença nesta audição que requeremos no passado mês de maio. Desde essa data, muita coisa aconteceu, desde logo a demissão do Governo, o anúncio do lançamento do concurso para a cobertura das zonas brancas com internet, no passado dia 12 de dezembro, em Belmonte, precisamente no dia em que estava agendada esta audição. Mas, como diz o ditado, vale mais tarde que nunca, que naturalmente aqui se aplica à audição e ao concurso. Para o PSD, a valorização do interior e a coesão territorial é um desígnio para o país. A digitalização é crucial para construirmos um país mais coeso e mais competitivo. A transição digital é fundamental para o desenvolvimento integrado e sustentável do país. As comunicações eletrónicas, o serviço de telecomunicações móveis e o acesso à internet são indispensáveis para suprir as necessidades dos cidadãos e para dinamizar a atividade económica e social dos territórios. Garantir a cobertura das zonas brancas em todas as regiões do país é vital para fixar as pessoas nos territórios, para captar talento, para desenvolver os negócios e para atrair novos investimentos. É igualmente importante para garantir a modernização e o desenvolvimento dos negócios agrícolas, agropecuários e também turísticos, comerciais e industriais que se localizam nos territórios de baixa densidade. Todos sabemos que estes territórios têm inúmeros problemas no serviço de telecomunicações móveis e no acesso à internet, que acentuam o fosso tecnológico, as clivagens territoriais, a discriminação entre populações e agravam o processo de despovoamento dos territórios. Esta realidade, que é transversal a todos os territórios do interior do país, é constatada no terreno pela ANACOM, que conclui que o fosso digital existente é uma ameaça à coesão territorial e ao desenvolvimento. É também reforçada pelas diversas declarações da Sra. Ministra, que desde 2021 afirma reiteradamente que a conectividade digital é determinante para o desenvolvimento do interior, garantindo sempre que no Portugal 2030 há uma verba dedicada para que todos os territórios do interior possam ter banda larga e fibra óptica. Os dados que a Sra. Ministra nos transmitiu na última audição do Orçamento de Estado para 2024 são alarmantes. 468.311 mil alojamentos residenciais e 706 edifícios de indústria, comércio e explorações agrícolas sem cobertura de banda larga. Mais recentemente, o Sr. Secretário de Estado da Digitalização afirma que atualmente são mais de 400 mil habitações e edifícios industriais de comércio e instalações agrícolas que foram identificados como não tendo cobertura de rede. O Presidente da ANACOM, por outro lado, precisou que o investimento vai abranger um total de 417 mil edifícios. Sra. Ministra, perante estas contradições, gostaria que nos esclarecesse. Afinal, o concurso vai abranger todo o território nacional? Quantos são ao certo os alojamentos residenciais e os edifícios previstos no caderno de encargos? Existe ainda uma outra contradição relativamente à autorização da Comissão Europeia. O Governo sempre garantiu que no Portugal 2030 existe uma verba dedicada para todo o território do interior, para todos os territórios poderem ter banda larga e fibra óptica. Mas agora, para justificar os atrasos, diz que esteve à espera da autorização da Comissão Europeia. Afinal, em que data foi solicitada a autorização à Comissão Europeia, quanto demorou a resposta e qual a data limite para a execução do projeto para que as operadoras possam ter acesso às subvenções diretas. No entanto, independentemente das datas e dos números, como afirmou o Presidente da ANACOM, é esmagador olhar para os nossos territórios e verificar tantas áreas brancas. A mancha branca domina o interior, afirmou o Presidente da ANACOM. Assim, não se compreende que exista vontade política, que existam fundos comunitários disponíveis, que exista capacidade tecnológica e que o Governo, depois de 8 anos, não consiga garantir o acesso a comunicações em todo o território nacional. E, em face do exposto, e para concluir, gostava que a Sra. Ministra respondesse às seguintes perguntas. Em primeiro, porque é que o Governo Socialista demorou mais de 3 anos para lançar o concurso público para assegurar o acesso a toda a população de redes de comunicações eletrónicas?
Em segundo, porque é que o Governo Socialista, em 8 anos, não conseguiu garantir a instalação de redes nas zonas brancas. E, finalmente, porque é necessário tanto tempo para que a cobertura das zonas brancas com a internet possa chegar a todo o território nacional. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. E boa tarde a todos. Bem, eu começo por dizer que o âmbito desta audição abrange uma área que temporariamente o meu Ministério assumiu, o de assegurar a banda larga no interior, mas as tecnologias da comunicação não constam das competências e responsabilidades do Ministério da Coesão Territorial só. Nós só assumimos a liderança do grupo quando em 2021 se constituiu um grupo de trabalho interministerial e convém aqui distinguir 5G é conectividade móvel, banda larga, fibra óptica é fixa. E, portanto, o concurso da semana passada nada tem a ver com a conectividade móvel, tem a ver com a conectividade fixa. O vosso requerimento tem a ver com as telecomunicações móveis e nós não tivemos qualquer envolvimento no concurso do 5G e, portanto, nada podemos referir. Aliás, nada sei sobre o concurso 5G, porque não tenho qualquer tutela, nem tive qualquer ligação. A única ligação que o Ministério teve foi no concurso para, não o 5G, mas a fibra óptica, que nada tem a ver com o 5G, porque nós estamos a falar de conectividade digital fixa. Portanto, dito isto, vou-vos falar da banda larga, ou seja, da fibra óptica, ou seja, da conectividade digital fixa, que é aquilo sobre o qual eu posso falar. O vosso requerimento dizia a audição da Ministra da Coesão Territorial sobre os problemas no serviço de telecomunicações móveis em território de baixa densidade. Não tivemos qualquer envolvimento. O nosso único envolvimento foi liderar o grupo de trabalho para a fibra óptica. E a fibra óptica nada tem a ver com o 5G. De qualquer modo, também com a banda larga, temos mais argumentos para que novas empresas... Vou falar-vos daquilo que sei e daquilo onde estive envolvida. E, portanto, vou falar-vos da banda larga e não do 5G. E, portanto, com a banda larga temos, de facto, mais argumentos, como disse o Sr. Deputado, para que novas empresas se instalem nos territórios, para que novas pessoas se sintam também que podem trabalhar a partir do interior para o resto do mundo. E, por isso, é reforçar coesão. A razão pela qual o país ainda não tem cobertura total de banda larga, porque volto aqui a dizer, o 5G, o concurso do 5G, foi lançado há uns anos e não tem qualquer subsídio, não há qualquer subsidiação, ao contrário da banda larga. E porquê é que ainda não temos banda larga no interior? Porque são investimentos que não são rentáveis. E nós chamamos a isto uma falha de mercado e nessas circunstâncias o Estado ou faz ou subsidia quem faz. E, portanto, nós previmos fundos europeus, mas não é por termos na programação fundos europeus que depois não temos que negociar com a Comissão Europeia os auxílios de Estado, que foi o que fizemos. E, portanto, nós temos, e não é, posso dar-lhe vários exemplos, de projetos que temos sinalizados no Portugal 2020, mas a sua sinalização não impede que depois, quando é para operacionalizar, nós não tenhamos que fazer a conversa com a Comissão Europeia. E aqui o que aconteceu foi o seguinte, o grupo de trabalho foi constituído em 2021 e fizemos, a ANACOM, que teve aqui um trabalho extraordinário, volto a dizer, nada tem a ver com o 5G, fez 2 consultas públicas porque fez o levantamento das zonas brancas. Em fevereiro de 2023, o regulamento comunitário é alterado e obriga a que o levantamento seja casa a casa. E, portanto, em 2023, temos que fazer uma nova consulta pública. Isto para explicar porque é que se demorou 3 anos. Primeiro, porque tivemos que fazer o levantamento casa a casa. E, portanto, nós estamos a falar de um concurso de um investimento de 425 milhões, que envolve
417 mil e poucas habitações, o número correto é o número dado pelo Sr. Presidente da ANACOM, que envolve 417 mil habitações, empresas, e, portanto, nós estamos a falar destes 425 milhões, metade é financiamento público. E deste metade, 150 são fundos comunitários. Metas da empreitada. As metas da empreitada é, depois da adjudicada, que no final do primeiro ano da empreitada, 35% das áreas designadas como zonas brancas estejam cobertas. 75%, atenção, não confundam com o 5G. Eu estou a falar da fibra óptica. O 5G não tem nada a ver com este concurso. E, portanto, 75% no segundo ano e 100% no terceiro ano. Portanto, a correr tudo bem, em meados de 2027 nós teremos fibra óptica. Nada tem a ver com o concurso do 5G. E, portanto, fico disponível para responder às questões que considerem necessárias. Volto a sublinhar. Telecomunicações móveis é o concurso 5G. O que lançámos nada tem a ver com as telecomunicações móveis, tem a ver com as telecomunicações fixas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. E entramos assim nesta primeira volta e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para 5 minutos, ao qual depois a Sra. Ministra responderá. É a pergunta? Depois. Senhor Deputado Hugo Carvalho. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a si e a toda a Comissão, visto que eu não faço parte formalmente desta Comissão, portanto é um gosto vir aqui, cumprimentar a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado e Sr. Secretário de Estado. E cumprimentá-la duplamente, Sra. Ministra, porque, não só por ocasião de aqui estar, mas pela utilidade da sua intervenção. Fundamentalmente em duas coisas. Uma delas, para esclarecer o Grupo Parlamentar do PS. É muito útil porque, até hoje, o Grupo Parlamentar do PS não tinha percebido que há uma diferença, de facto, entre a rede fixa e a rede móvel. Sempre que nomeadamente a Sra. Deputada, sempre que esta Comissão organizou, enfim, agendou debates para plenário, ou mesmo aqui, eu próprio já tive a oportunidade de fazer isso. Aliás, eu estava-me a ouvir a mim próprio, porque eu costumo vir aqui fazer esse discurso. Rede fixa não é rede móvel. Muitas vezes o Partido Socialista, ou aliás quase todas, tirando alguns deputados, diz que a rede é rede e estamos com conectividade, Portugal interligado, Portugal todo ligado. É ver os vídeos, Sra. Deputada, eu posso-lhes mostrar. E, portanto, tem muita utilidade essa sua intervenção, porque, de facto, são coisas muito diferentes. E, de outra forma, diz que nada sabe, porque, de facto, o seu Ministério não tem competência nesta matéria, são o Ministério das Infraestruturas, agora não se sabe muito bem quem é, mas, enfim, era esse Ministério, mas o facto de nada saber aqui em Comissão não a impediu, muitas vezes, de tudo saber em discursos públicos. Há notícias até, que também posso partilhar com a Comissão, de discursos da Sra. Ministra, que diz que o 5G é essencial para o interior, que a conectividade é essencial para o interior. Aqui em Comissão, para responder perante a incompetência do Governo nesta matéria, nada sabe. Enfim, tem esta dupla utilidade. E, portanto, os factos são os seguintes. Isto são mesmo factos. Isto está em Bruxelas desde que este Governo tomou posse. E devia ter ido a Bruxelas mais cedo. Não foi porque o Governo foi incompetente. Porque o Governo lançou um concurso, esqueceu-se que tinha que pedir autorização à DGCOMP porque ia dar auxílios de Estado a operadoras e depois foi obrigado, é confirmar com as intervenções da ANACOM, Sra. Ministra, e depois foi obrigado a andar para trás e esperar por Bruxelas. Entretanto, foi dizendo que estava a insistir com Bruxelas, estava a fazer os seus melhores esforços com Bruxelas. Sra. Ministra, posso-lhe mandar intervenções de vários membros do Governo, nomeadamente do Secretário de Estado de Campo Largo, agora no Orçamento de Estado, que confirmam exatamente ipsis verbis o que eu estou aqui a dizer. Não escusam de estar a negar, é ver as declarações dos membros do Governo. E, portanto, o deputado Jorge Paulo Oliveira lembrou os 7 meses de inação. Na verdade, foram 8 anos. Foi preciso cair o Governo para lançar o concurso. É isto que está aqui. É que estivemos 8 anos de governação socialista e não foi possível avançar na conectividade. Não foi, simplesmente não foi. E, portanto, é importante fazer este registro
para depois passar para a pergunta realmente importante, uma vez que, de facto, vem com boas notícias e com esperança, porque está relançado o concurso, isso é bom, isso é feliz, nós registramos isso de forma positiva. É bom que se lance o concurso, é bom que avancem essas obras. São de rede fixa e, portanto, vai continuar a falhar a rede móvel, vai continuar a não ser possível fazer chamadas em algumas zonas do país. Devo também dizer que, quanto a isto, nós olhamos para o assunto com responsabilidade. Nós sabemos que cobrir o país todo de rede móvel é uma coisa para 2 mil milhões de euros. Quer dizer, nem todo o país, todo, precisa de cobertura de rede móvel. A população está perto dos 99% de cobertura. Há zonas no interior que precisam. Há estradas, algumas vias de comunicação, e nós queremos avanços nesse sentido. E, portanto, a pergunta que lhe deixo, porque a Sra. Ministra, ainda que nada saiba, porque nada tenha competência nesta matéria de 5G, diz que ele é de facto essencial. E, portanto, para casar o discurso com a ação e o escrutínio parlamentar, era conveniente que a Sra. Ministra pudesse dizer, então, o que é que o Governo tem planeado, interministerialmente até, nesta matéria da rede móvel. Porque é conveniente também dizer que foi o Governo que faz este concurso de rede fixa com dinheiro do concurso do 5G, do leilão de 5G, que rendeu 600 milhões de euros ao Governo. Parte destes fundos foram aplicados a pagar parte destas custas de investimentos em infraestrutura fixa, porque outra metade são pagas pelas operadoras, não é só investimento público, é verdade. E, portanto, porquê é que não fizeram, por exemplo, o mesmo exercício que outros países fizeram com o PRR? Foram os governantes socialistas, foi o Governo que impediu que no PRR se fizesse deployment de 5G. Afastaram o PRR disso. Outros países disseram, não, vamos apostar o PRR para cobrir com cobertura móvel o país. Vamos fazer isso. O nosso, assim não foi. E, portanto, deixo esta pergunta para que case o seu discurso com a ação e escrutínio parlamentar e se esclareça muito bem, agradecendo mais uma vez o seu esclarecimento ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista quando fez a sua intervenção inicial. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. E dou a palavra à Sra. Ministra. Muito bem. Sr. Deputado, eu vou falar agora da fibra óptica e depois vou fazer o ponto de situação com o 5G. O da fibra óptica, em relação ao concurso que lançámos a semana passada, vou fazer a linha temporal. Em 2021, criámos o grupo de trabalho da conectividade, com um despacho que saiu, que envolveu as áreas governativas das infraestruturas, digitalização e coesão territorial. E, por orientação nossa, a Anacom iniciou a recolha da informação atualizada, identificando as zonas brancas no país. E, portanto, aí o que aconteceu foi que fez 2 consultas públicas, à medida que ia identificando, que foram muito importantes, porque quer os autarcas, quer as empresas, iam completando essa informação. O caderno de encargos também teve que ir a concurso público e, portanto, nós depois, o que aconteceu foi que depois, no final de 2022, o Governo fez a pré-notificação. Eu posso enviar esta documentação, toda que ela é pública. No final de 2022, o Governo realizou a pré-notificação à Comissão Europeia e seguiu-se depois a notificação formal, mas a resposta da decisão favorável ao recurso aos apoios comunitários aos auxílios de Estado à banda larga só chegou em finais de novembro deste ano. E por isso é que, só a partir daí, é que, depois da resposta da Comissão Europeia, é que aprovámos em Conselho de Ministros uma resolução do Conselho, uma resolução que autorizava a despesa e essa despesa, de facto, prevê um investimento de 425 milhões, metade de dinheiros públicos, dessa metade de dinheiros públicos, 150 milhões são FEDER, o resto são receitas do 5G e a outra metade é dinheiro dos operadores. E, portanto, nós não lançámos concurso nenhum sem notificar a Comissão. A linha temporal é esta. 2021 fizemos o grupo de trabalho, depois, no final de 2022, fizemos a pré-notificação, fizemos quase um ano de conversações informais, é assim que costuma ser, e só depois é que fizemos a notificação formal e a seguir é que recebemos no final de novembro luz verde. E a 23 de novembro o Conselho de Ministros autorizou a despesa
e o lançamento do concurso público. E o concurso público, estou a falar do fibra óptica, foi lançado na última semana e, portanto, os documentos seguem um horizonte temporal. Em relação ao 5G, o que acontece? O regulamento para a atribuição de licença da rede móvel não tem subsidiação, não é? No 5G, não tem. Pelo contrário, tem receitas, o 5G tem receitas. E prevê para os territórios decorre das obrigações referidas que já no final de 2023 em cada uma das freguesias dos municípios, a MEO, a NOS e a Vodafone têm de disponibilizar um serviço de banda larga móvel que abranja 75% da população de cada freguesia. Os níveis de cobertura efetivos só estarão disponíveis no início de 2024, devendo então ser sujeitos à verificação pelo regulador, pela ANACOM. Aqui, no 5G, na móvel, que teve receitas para o Estado, portanto, as metas era cobertura de 75% da população de todas as freguesias da baixa densidade até final de 2023 e uma cobertura de 90% da população de cada uma das freguesias consideradas de baixa densidade até final de 2025. Portanto, uma coisa é o concurso do 5G, que não teve notificação porque teve receitas, outra coisa é o concurso da banda larga, que desde 2021 é aquele calendário que lhe posso dar, com toda a documentação que lhe posso facultar. Neste trabalho que a ANACOM fez, eu gostava de registar o portal GeoAnacom, que eu penso que também o Sr. Presidente da ANACOM referiu, que é uma plataforma com informação georreferenciada sobre o setor das comunicações, foi criada pela ANACOM no âmbito do Decreto-Lei nº 40/2022. Encontra-se informação sobre coberturas designadamente nesse portal. Se estivermos num sítio, se procurarmos, por exemplo, em nossas casas, nós conseguimos saber se temos cobertura de 5G, se temos de banda larga, se temos de satélite, ou seja, é possível qualquer cidadão saber a cobertura, quer móvel, quer fixa. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. E dou a palavra à Sra. Deputada Berta Nunes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada, 5 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hugo Carvalho, eu só lhe pergunto como é que é o PS que está a confundir a rede móvel com a rede fixa, quando o PSD fez um requerimento para ouvir a Sra. Ministra sobre a rede móvel e o deputado Guilherme Almeida fez toda uma intervenção a propósito da rede fixa. E por isso, nem sequer, provavelmente vocês têm que fazer reuniões do grupo parlamentar sobre os temas. E o Sr. Deputado que vem aqui dizer que sabe tudo e mais alguma coisa, deveria ter falado com o Sr. Deputado Guilherme Almeida e explicar-lhe a diferença entre rede móvel e rede fixa. Porque, na verdade, fazer um requerimento à Sra. Ministra que não tem essa tutela sobre a rede móvel e depois iniciar a intervenção nesta audição falando de rede fixa, quem é que está a fazer confusão? Vamos lá ver. Por isso, também o Sr. Deputado que sabe tudo, apesar de tudo, parece que se engana bastantes vezes. Porque fez aqui uma série de afirmações, algumas das quais já foram desmentidas pela Sra. Ministra, nomeadamente a questão de que o Governo lançou um concurso e depois verificou que afinal não podia lançar o concurso sem autorização da União Europeia e então foi pedir autorização à União Europeia. Eu ouvi dizer isso ou ouvi mal? Eu ouvi bem. E é verdade, então a Sra. Ministra acaba de desmentir e você continua. E o Sr. Deputado, peço desculpa, continua a afirmar que é verdade. Não sei qual é a sua realidade, mas deve ser uma realidade paralela, porque não tem a ver com aquilo que se passa na realidade. Na verdade, nós tivemos aqui a ANACOM e a ANACOM explicou, penso que bem, embora há algumas questões que de facto não é a Sra. Ministra que tem que responder, mas que ficaram por responder, e explicou bem a questão do leilão 5G, explicou também bem quais eram os objetivos em termos de cobertura,
e que a Sra. Ministra ainda agora acabou de também reiterar, ou seja, há uma obrigatoriedade de até ao final de 2023 haver uma cobertura de 75% da população de cada uma das freguesias de baixa densidade e até 2025 90%. E isto depois terá que ser monitorizado pela própria ANACOM, ou seja, não é ser a Ministra da Coesão que tem que responder em relação a isto, mas temos que chamar aqui a ANACOM se tivermos dúvidas sobre o que é que está a acontecer, até porque em 2024 vai ser monitorizado este cumprimento ou não cumprimento. E também, importante me parece, outra obrigação das operadoras de colocar em determinado tipo de infraestruturas, como hospitais, portos, aeroportos, instituições militares, universidades e também entidades gestoras de parques empresariais, o que tem a ver com as estações de base macro, que irão melhorar bastante as comunicações digitais nessas infraestruturas. Por isso, penso que não dizer o Governo é incompetente. O Governo é incompetente, mas afinal foi este Governo que pela primeira vez aprovou uma estratégia nacional para a conectividade em redes de comunicação de capacidade muito elevada, eletrónicas de capacidade muito elevada, 2023-2030. Ou seja, este Governo é muito incompetente, mas este Governo já permitiu ou ordenou que a ANACOM fizesse o leilão 5G. Este Governo é muito incompetente, mas este Governo conseguiu, apesar dos atrasos da própria Comissão Europeia, que alterou as regras a meio do jogo, que foi isso a causa do atraso. Apesar de todos esses atrasos, conseguiu já ter lançado, conforme prometido, no ano 2023, esse concurso, agora não para a rede móvel, mas para a rede fixa. E este Governo é muito incompetente, mas foi o primeiro Governo que aprovou uma estratégia nacional para a conectividade de capacidade muito elevada para as zonas do interior e, por isso, nem sequer eu entendo muito bem como é que o PSD anda sempre a insistir neste assunto, quando se formos ver o que é que fizeram os governos do PSD, pouco fizeram ou quase nada. É verdade também que a União Europeia, neste momento, permitiu colocar fundos europeus numa montante relativamente significativo, que permite também que nestas zonas de baixa densidade, e agora estou a falar da rede fixa e não da rede móvel, onde não é rentável fazer o investimento, haja um financiamento público para fazer esse investimento. Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado que saiu e que é o tal Sr. Deputado que sabe tudo do assunto, é pena que tenha saído, porque agora a Sra. Ministra penso que nos irá esclarecer ainda mais em relação a estes temas, para ver se o PSD não anda sempre a trazer estes temas e a confundir as tutelas. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Há um esclarecimento que eu não fiz na primeira intervenção que foi feita e agora volto à fibra óptica, à rede fixa. O concurso inclui também a Madeira e os Açores. Portanto, nós estamos a falar também da Madeira e dos Açores e do continente. Eu volto à timeline, eu volto a fazer a linha do tempo. Em 2021 constituímos o grupo de trabalho. No início de dezembro de 2022, depois de já termos feito 2 consultas públicas para as zonas brancas, fizemos a notificação informal da Comissão Europeia. Depois, em 6 de outubro de 2023, ou seja, nós andámos de dezembro a outubro em negociações, fizemos a notificação formal. E acontece que, depois, em fevereiro de 2023, muda o regulamento. Ao mudar o regulamento, muda o formulário e muda a plataforma. E o novo regulamento obriga a que o levantamento seja casa a casa. A ANACOM teve que afinar o levantamento, tivemos que fazer nova consulta pública. E fomos o primeiro país, nem tínhamos formulário, fomos o primeiro, e depois tivemos a notificação formal a 6 de outubro. E depois, a 23 de novembro,
Em Conselho de Ministros, aprovámos a despesa e a realização do concurso público e anunciámos o concurso público dia 12 de dezembro e dia 14 ele saiu, quer no Jornal Oficial das Comunidades, quer no Diário da República. Portanto, nós não lançámos concurso público sem fazer todos os passos que acabei de vos referir e que posso evidenciar com informação. Este concurso, com um investimento muito significativo de 425 milhões, já no CREN nós tínhamos feito um concurso parecido a este, ou seja, já não é a primeira vez que se faz um concurso para os territórios do interior, Madeira e Açores. E, portanto, este é o segundo grande concurso que se faz utilizando fundos comunitários. Em relação ao 5G, eu gostava de referir, até fazendo um bocadinho, se tiver ainda tempo, tenho, até fazendo um bocadinho, agora falando já do 5G, é que o 5G tem duas obrigações no 5G. Esta foi a informação que o Sr. Presidente da ANACOM mandou. Tem não só as obrigações de cobertura, como há bocadinho já vos referi, que é 75% em 2023 da população das freguesias e 90% em 2025, e quem verifica o cumprimento é a ANACOM, mas também tem obrigações para a instalação de estações de base. O concurso do 5G também tem estas obrigações, ou seja, mas é diferente consoante os operadores. Os operadores MEO, NOS e Vodafone, para além das obrigações de cobertura a que estão sujeitos decorrentes do leilão do 5G, também estão obrigados a instalar estações de base que viabilizam serviços compatíveis com 5G, isto é, correspondem a tecnologias capazes de satisfazer os critérios de cobertura definidos no leilão do 5G. Em particular, estão obrigados, até ao final de 2024, a disponibilizar estações de base em todos os municípios de baixa densidade, o que abrange todos os municípios da CIM, por exemplo, que visitaram, a CIM das Beiras e Serra da Estrela e da Beira Baixa. Eu vou dar 2 números destas 2 CIMs. Neste momento, encontram-se já instaladas 293 estações na CIM da Beira Baixa e 574 estações na CIM da Beiras e Serra da Estrela. Estas estações pertencem cerca de 36% à MEO, 33% à Vodafone e 31% à NOS. No final do terceiro trimestre de 2023, o número de estações de base instaladas no território nacional com tecnologia 4G ascendia a 14.635 estações, distribuídas por 308 concelhos e por 2.314 freguesias, ou seja, nós temos estações na totalidade dos concelhos e em 75% das freguesias. Ainda no final do terceiro trimestre de 2023, o número de estações de base instaladas no território nacional com tecnologia 4G ascendia, estou mesmo a acabar, a 8.226 estações distribuídas por todos os municípios e por 1.924 freguesias, ou seja, 62% das freguesias. Obrigada pela compreensão. Muito obrigada, Sra. Ministra. E dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Vamos então utilizar uma expressão sua e dizer que vamos analisar a timeline. Eu vou pegar numa parte da timeline e excluir, que são os meses que esta Comissão ficou a aguardar, e nos meses fazer apenas aqui um parênteses, que é quando a Sra. Ministra diz, bom, mas eu em relação a determinada matéria não tenho nada a ver com isso e não é comigo e nem sei falar. Mas quando nós olhamos para as notícias percebemos que a Sra. Ministra já opinou sobre a matéria diversas vezes. E, portanto, partindo do princípio que, sendo a questão do que estamos a falar e do que está no âmbito do requerimento do PSD uma consequência de coesão territorial, em última instância, a Sra. Ministra tinha a responsabilidade política de se informar e vir responder a esta Comissão. A resposta que deu é uma falta de respeito ao Parlamento e a esta Comissão. Mas vamos por partes. No dia 7, António Costa demite-se.
No dia 12, a senhora falta à Comissão para anunciar uma ação de propaganda do Partido Socialista que envolve mais de 400 milhões de euros. Uma ação de propaganda pura e dura. Quando vamos analisar a resolução do Conselho de Ministros, a mesma é de dia 23 de novembro. Estamos a 7 dias da votação final do Orçamento de Estado, em que todos já sabíamos que o Governo estava de missionário e todos sabíamos, de acordo com o que tinha acontecido com a reunião do Sr. Presidente da República, que todos os partidos tinham assumido a responsabilidade de termos orçamento, mas que a dissolução da Assembleia seria imediatamente a seguir. Com que legitimidade ética é que este Governo toma esta decisão num período em que, eticamente, sabe perfeitamente nas circunstâncias políticas em que está? É a primeira pergunta. As questões de seguida? Não tem sim. Ok, muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Deputado. O Governo estava em plenitude de funções. Muito obrigada, Sra. Ministra. Sr. Deputado. Sra. Ministra, fica então claro a forma como o Partido Socialista governou ao longo destes últimos anos, o rolo compressor do Partido Socialista e a forma autoritária em como o Partido Socialista coloca as obrigações do país para o futuro, sabendo que pela cronologia e a timeline, utilizando a sua expressão, os senhores já estavam com os 2 pés fora e estavam completamente fora. Mas percebemos a necessidade de acelerar determinados processos. A outra pergunta que lhe fiz, e gostava de ver respondida, é: a senhora iniciou esta intervenção, e corrija-me se eu estiver errado, mas a sua intervenção começa por dizer, quase de forma jocosa com o PSD, que o PSD, eu não tenho que defender o PSD defende-se ele próprio, e não precisa sequer da minha defesa. Mas a senhora coloca, a senhora Ministra, peço desculpa, coloca de uma forma quase jocosa a dizer, bom, os senhores fizeram um requerimento sobre o qual eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não acha a senhora Ministra, apesar de todas as notícias que vêm a público, que existem determinadas e várias e consecutivas declarações suas acerca daquilo que está expresso no requerimento do PSD, não considera que teria sido mais ético e responsável para com este Parlamento, se considera que nada tem a ver com o que está no âmbito do requerimento, que tivesse recusado estar aqui, ou se porventura for chamada à Comissão de Saúde numa área que não é da sua competência, vai e chega lá e diz, estou aqui, mas não vou responder porque não tenho nada a ver com isto. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu referi que não eram áreas que eu tinha acompanhado, mas como vê, estou farta de debitar números, até do 5G. Ou seja, já vos disse até o número de estações que já estavam, informei-me por respeito, não sendo uma área, porque é uma área muito técnica. Portanto, foi com todo o respeito que aqui vim, com todo o respeito que reuni informação, e até estou a falar de coisas que tecnicamente tenho alguma dificuldade a entender porque não acompanho. No concurso das infraestruturas acompanhámos porque nós tivemos uma função importante, porque a banda larga, por 2 motivos. Porque o investimento era prioritariamente no interior, para além de ser na Madeira dos Açores, mas ia à autonomia política, mas houve representantes no grupo de trabalho, mas mesmo no 5G, Sr. Deputado, eu não deixei de me informar e de reportar o ponto de situação. E creio que também ouviu. E, portanto, com todo o respeito, vim. Eu, muito honestamente, como sabem, os gabinetes vão gerindo as datas. Eu não vou falar sobre este calendário de datas, mas nunca no Governo recusei vir, mesmo que sejam áreas paralelamente ligadas à coesão territorial, e estou aqui a fazê-lo e reuni essa informação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Sr. Deputado. Sra. Ministra, muito obrigado pelo seu esclarecimento, porque este esclarecimento evitava a sua primeira resposta. Porque, na realidade, a sua primeira intervenção a desdenhar, desculpe, mas a desdenhar
o requerimento que foi feito e a fugir àquilo que estava no âmbito do requerimento e que foi suportado também na primeira intervenção do Partido Socialista, poderia ter passado ao lado e ser dispensável os considerandos políticos que foram feitos inicialmente numa tentativa de minimizar o requerimento, se a Sra. Ministra tivesse adotado na sua primeira resposta o facto de reconhecer que este projeto tem uma determinância e uma importância fulcral para a coesão territorial, ter dado as respostas e, se entrássemos no campo mais técnico, teria toda a legitimidade, obviamente, de aportar essa responsabilidade a outro Ministério ou a outra área. Agora, queremos e ficamos a saber que podemos iniciar a audição a partir de agora, porque a partir de agora já percebemos que estamos a fazer a audição à pessoa certa, até aqui não estava, portanto eu creio que a pergunta inicial por parte do PSD poderia ser respondida pela Sra. Ministra de maneira a começarmos do zero esta audição. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra. Eu, com todo o respeito, creio que respondi ao Sr. Deputado. Apesar de referir que o requerimento era feito pelas telecomunicações móveis, não deixei de responder aos 417 mil, porque o Sr. Deputado referiu 3 números que não eram congruentes. Em que territórios? Referi. Aliás, numa segunda intervenção, corrigi a minha intervenção e disse que era no interior, mas também na Madeira e nos Açores e, portanto, o Sr. Deputado, as questões que fez, perguntou porque é que, usando fundos comunitários, tivemos que fazer notificação. Eu expliquei, não deixei, não só estou a recordar as perguntas, como respondi a todas as questões e nas intervenções seguintes pude fazer também um ponto de situação da conectividade digital móvel. Portanto, não sei aquilo que não respondi, mas pronto, estou aqui para continuar a responder. Fazer de conta que não houve, quer dizer, eu respondi, mas não tenho mais informação, dei toda a informação que tinha. Pergunto, Sr. Deputado, tem uns 15 segundos. Sr. Presidente, para concluir, eu creio que todos ouvimos a condução dos trabalhos, a forma como foi feito, agradecer o facto da Sra. Ministra, entretanto, começar a responder àquilo que inicialmente não estava a responder. Basta puxarmos a cassete atrás e as gravações e percebemos como é que está feito. Em relação à última afirmação do fingir que não ouvem, não sei ao que se refere, não sei se é um comportamento habitual por parte do seu Ministério, mas se quiser especificar, caso contrário também dou de barato e pode continuar a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Deputado. E, não havendo mais questão, posso passar. Passo então à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. 5 minutos, Sr. Deputado. Sim, muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, não é nova a questão que discutimos nesta audição e que se prende com a falta de cobertura de serviços de comunicação. Ela é mais extensa do que a internet, abrange também a rede móvel, abrange também a própria TDT e que tem deixado populações isoladas, ao abandono, com dificuldades de acesso a comunicações, prejudica o território, cria mais assimetrias, não é um caminho de maior coesão territorial. Para além da falta de cobertura, temos também assistido ao aumento dos preços e à degradação da qualidade, onde o retorno dos investimentos é mais baixo. A origem deste problema está nas opções políticas que levaram à destruição do operador público, a Portugal Telecom, e que entregaram um serviço essencial às populações e ao nosso país, à acumulação de lucros de um oligopólio de 4 empresas. Este é o resultado da liberalização do setor das comunicações e das telecomunicações, em que os operadores privados fazem um investimento onde obtêm lucro, onde não obtêm, não fazem. E o caminho para haver essa cobertura acaba por passar pelo investimento público. Por isso, mais valia que, de facto, que este setor, aliás, como o PCP defende, que estivesse sob controle público, porque isso permitiria uma intervenção por parte do Estado, não ao serviço
dos interesses destes operadores privados, que são os lucros, mas de facto ao serviço das populações e ao serviço do país, porque aquilo que tem norteado os investimentos por parte destes operadores não são as necessidades das populações, nem são as necessidades do país. A senhora Ministra fez referência, nesta audição já se fez referência ao concurso público que foi lançado, mas lá está, será depois um conjunto de investimentos que serão feitos com investimento por parte do Estado e que acabam, pois, por ser geridos por estes operadores privados. Por isso é que a questão e a solução para assegurar que, efetivamente, todo o nosso território tem cobertura, que vai ao encontro das necessidades da população, que vai ao encontro das necessidades do país, de desenvolvimento do país, é, de facto, o controle público destes setores. Isto não se trata, foi referido, aliás, já a NOCOM, a própria Ministra também já fez essa referência utilizando a expressão de falha de mercado. Isto, mais do que uma falha de mercado, são de facto as opções por parte destes grupos privados e a sua forma de atuar num sistema capitalista, em que é o lucro que determina onde serão feitos ou não serão feitos esses mesmos investimentos. O que é que nós consideramos? Que, obviamente, esta era a solução de fundo, é de facto assegurar o controle público deste setor estratégico do nosso país. Isso não temos dúvidas nenhumas para isso. Mas este também é um bom exemplo como as necessidades das populações e o próprio governo e as necessidades de desenvolvimento ficam reféns de interesses que são privados e são eles que acabam por determinar aquilo que é feito no nosso país. Eu gostaria de terminar, Senhora Ministra, porque as questões que aqui estão colocadas, há matérias que, naturalmente, são também da competência de outros membros do Governo, mas eu gostaria de terminar dizendo que, obviamente, que tem que ser assegurado à população o acesso às telecomunicações. Isso é uma evidência. Aliás, temos intervido na Assembleia da República nesse sentido, que não pode haver um caminho de chantagem e de pressão das operadoras privadas destes setores e que, naturalmente, aquela que é a solução é a reconstrução de um serviço público e universal de telecomunicações com um operador público. E aquilo que nos garante, de facto, que a decisão que é tomada, que o investimento, que as necessidades são, de facto, asseguradas para todos e que é, neste caso concreto, através deste controle público, que se garante essa mesma intervenção. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Dou a palavra à senhora Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Estamos completamente de acordo nos objetivos, nos meios, estamos divididos naturalmente e, portanto, a nossa opção foi... Mas pronto, nos objetivos estamos completamente de acordo. É impossível haver coesão territorial, é impossível, de facto, nós termos o país em pé de igualdade se não tivermos quer conectividade digital móvel, quer fixa. Aliás, o Sr. Presidente da ANACOM, em muitas das reuniões que tínhamos, até nos explicava tecnicamente que a própria existência de fibra óptica torna depois melhor a própria conectividade digital móvel e, portanto, este investimento que agora se vai fazer vai também tornar a questão da conectividade digital móvel também mais forte e de mais qualidade. Eu devo dizer que esta é talvez das coisas que este Ministério da Coesão Territorial de mais importante fez pelo território e pela coesão. Garantir que se fez o levantamento casa a casa, era desesperante, porque nós o que tivemos que fazer é, quando já tínhamos o levantamento todo feito, vem o novo regulamento comunitário que obriga a que façamos novo levantamento,
ter dados casa a casa, obrigou a recolher dados do INE, da DGT e de várias fontes, obrigou a fazer protocolos com as operadoras, que também facultavam esses dados, é tecnologicamente muito complexo e depois resultou naquela base de dados que referi. E, portanto, Sra. Deputada, nós defendemos de facto mais concorrência e é através dessa maior concorrência que os preços baixam. No interior, de facto, a partir do momento em que haja esta fibra óptica, depois teremos os operadores. Agora serão os grossistas que irão a concurso. Atenção que eu creio que já o disse, mas volto a sublinhar, o caderno do concurso público também teve que ir previamente à consulta pública, porque senão não podíamos usar os fundos públicos e, portanto, a ideia aqui é que agora vão a concurso os grossistas para depois que os operadores possam ligar à estrada e depois possam fazer as ligações às casas, às empresas das pessoas e, portanto, considero que esta foi, de facto, a medida mais importante que fizemos para assegurar que o território tem igualdade de oportunidades no que toca à infraestruturação em termos de conectividade digital fixa. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Ministra. Não tendo mais nenhum grupo parlamentar na sala, a Sra. Deputada Paula tinha 5, 6 segundos, não pretendia usar novamente a palavra. Sim, é dos 2 minutos. Pronto, e aí sim, com a intervenção dos senhores deputados, depois no somatório final será a intervenção da senhora Ministra, correto? Então começo por dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, que é? Quem? Portanto, ao senhor deputado Hugo Carvalho, por favor. Muito obrigado, senhora Presidente. Pedia a palavra muito rapidamente, porque, enfim, não sou deputado há muitos anos, mas acho que já me vão conhecendo. E eu não me considero melhor que ninguém no Parlamento. Portanto, não preciso de recorrer a comentários bacocos do sabe tudo para diminuir o adversário. Tenho mesmo, procuro estudar, procuro informar-me, por sorte ou azar também me formei nisto, e, portanto, queria pedir à Sra. Presidente para relatar aqui 2 notícias. Uma delas, com o atual líder do Partido Socialista, de 12 de maio de 22, em que diz o concurso público será para cobrir zonas brancas será lançado este ano, no 31º Congresso da APDC, em que o Secretário de Estado das Infraestruturas vem de seguida dizer durante o 4º trimestre. E depois uma notícia já de 23 que diz negociações com Bruxelas atrasam concursos de fibra óptica. E porquê? Diz a notícia, e porquê? Porque a Comissão teve de dizer ao Governo que defina exatamente as regras dos financiamentos e como é que podem ser concedidos. Isso também foi sendo clarificado com o pacote de exigências da Comissão Europeia. Diz, aliás, às tantas, que se previa que pudessem haver ajudas de Estado que não estavam consideradas nem acauteladas pelo Governo. Ora, eu daqui infiro que quando Pedro Nuno Santos disse vamos lançar, vamos pagar, vamos investir, o título é Estado vai investir na implementação das redes de comunicações de alta capacidade, que lá está, se esqueceu que poderia estar a incorrer em ajudas de Estado que deveriam ser consideradas por Bruxelas e que atrasaram 1 ano, nunca se viu. Demoraram 1 ano, disseram em 22, final de 2022 está o concurso lançado. Estamos aqui em final de 2023, perto do Natal. Temos agora o concurso lançado e é exatamente com isto, com factos, que eu faço as minhas intervenções e, portanto, só para, mais uma vez, enfim, esclarecer o Partido Socialista a respeito disto. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Azevedo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. São citações. Senhora Ministra, Senhora Secretária de Estado, Senhor Secretário de Estado, Senhora Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. É mesmo a prenda de Natal, Sra. Ministra. Parabéns, porque efetivamente nós podemos avaliar isto de 2 formas. Na teoria do copo meio cheio ou meio vazio, e eu acho que a história vai-nos dizendo que isto tem muito mais a ver com o copo cheio do que do vazio. Eu percebo que a expressão mais vale tarde que nunca pode-se aplicar aqui, mas está a acontecer. E é por isso que eu refiro que é uma prenda de Natal importante para os territórios. E eu começava por falar um bocadinho na história que podia ser feita em vários degraus, no timeline, como referiu.
mas podia identificar o período de 2007-2009, no governo do Partido Socialista, onde houve um investimento na rede de nova geração, com a resolução do Conselho de Ministros número 120/2008, de 30 de 7, que definiu como prioridade estratégica para o país no setor das comunicações eletrónicas a promoção no investimento de redes de nova geração. Já na altura, Portugal era um exemplo e estava na vanguarda. Bem, e por falar na história, também é preciso fazer comparação com os nossos parceiros europeus, onde, nas redes fixas, por exemplo, de capacidade muito elevada, nós temos cerca de 93% de abrangência e a União Europeia, a média é de 73%. Na cobertura de fibra até às instalações, 91,56%. E na banda larga fixa, 77%, e a média europeia é menor. E temos na rede móvel, já que se falou do 5G, temos cerca de 70%. Portanto, falámos da história, falámos das médias europeias e podemos falar dos compromissos que têm a ver com aquilo que já referiu, que o aumento de 24-25 a 35%, 25-26 75% e 26-27 100%. Aliás, abaixo daquilo que é o compromisso da União Europeia nas metas de 2030. E, portanto, queria naturalmente queríamos, em nome do Partido Socialista, felicitar o Governo para que este compromisso seja feito. Naturalmente gostávamos que tivesse acontecido mais cedo, mas o que é certo é que, mais uma vez, como a Sra. Ministra referiu, também no CREN foram os governos do Partido Socialista, em 2007-2009, e agora a resolver os problemas dos territórios de baixa densidade e de Portugal. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, louvar a capacidade do Sr. Deputado João Azevedo, com todo o respeito e estima, que consegue fazer a timeline da história da intervenção do Partido Socialista em 2 minutos. Não é assim muita coisa e por isso em 2 minutos conseguimos tratar do assunto. Queria apenas fazer um ponto... Exato. A síntese tem sido tão grande que há uma questão que deve ser reposta também aqui, até para constar na ata ou pelo menos na gravação. Eu gostava que ficasse apenas claro também Senhores deputados, assim não, para depois tragam o vídeo aos senhores eu estou habituado. deputados. Eu estou habituado. Mas apenas deixar claro que este requerimento, que aparentemente tinha como base uma enorme incompetência, e eu assumo da minha parte, porque também eu votei favoravelmente, apenas deixar claro que foi votado por unanimidade. Ou seja, a competência foi assumida também pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, que na altura também não percebeu a diferença entre a banda larga e o 5G e também não sabia exatamente do que é que estava a falar, porque aprovou o requerimento para estar aqui. Portanto, somos todos tão incompetentes, mas entretanto o Partido Socialista juntou-se também a este processo. Sra. Ministra, para concluir, eu gostava de lhe deixar uma pergunta muito clara e objetiva. O que é que mudou? O que é que evoluiu? E o que é que deu origem a uma mudança tão substancial entre a resolução do Conselho de Ministros de dia 23 e a resolução do Conselho de Ministros de dia 29? Porque em 6 dias resolveu-se um problema que estava pendurado há uma série de anos e dada a capacidade de argumentação do Partido Socialista, consegue fazer a síntese da história em dois minutos, eventualmente 6 dias. Para quem faz em 2 minutos, 6 dias é muito tempo. Mas gostávamos de saber exatamente o que é que mudou para tomarmos uma decisão acima dos 400 milhões de euros de um governo demissionário que considera que, no entanto, deve tomar uma decisão destas, e queria apenas relembrar as palavras do Sr. ainda Primeiro-Ministro, já demissionário, mesmo para concluir, também fui interrompido aqui a meio, que foi que todas as medidas estruturais e que vinculem as próximas gerações deveriam ser tomadas sempre com a auscultação dos outros partidos no Parlamento. Tal como fez com o aeroporto. 430 milhões não é de menos importância e equivale sensivelmente a 10 aeroportos de Beja. Obrigado. Senhora Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. É também muito rápido. A Sra. Ministra, os preços em Portugal têm vindo a subir. Desde 2009, os preços das telecomunicações subiram em Portugal 14,4%. Aliás, muitas das vezes é utilizado esse argumento da concorrência para dizer que os preços baixam, mas a gente pode ir por uma série de setores e aquilo que vê é subir, é na eletricidade, é nos combustíveis. Não há, aquilo que está a acontecer é que são os operadores privados que estão de facto a ganhar com esta situação. E para muitas e muitas famílias do nosso país,
juntando o custo da televisão, da internet ou do telemóvel, pode ultrapassar, em muitas circunstâncias, mais de 100 euros, face aos baixos rendimentos, aos baixos salários do nosso país. Estamos a falar, de facto, de um custo que é muito, muito, muito significativo para muitas famílias, peço desculpa. Mas aquilo que eu gostaria de lhe perguntar é, está comprovado, e a realidade de haver estas zonas brancas comprova que a liberalização do setor das telecomunicações não é solução, não é caminho, não dá resposta. E a questão que se coloca é porque é que o Governo insiste nesse caminho? Porque é que o Governo, estando comprovado e sendo uma realidade que não dá resposta, porque é que o Governo não tomou a decisão, de facto, de assegurar o controle público deste setor? Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Ministra. Muito bem, muito obrigada. Respondendo a todas as questões, quando constituímos o grupo de trabalho em 2021, uma das nossas grandes preocupações foi logo o regulamento dos auxílios de Estado, porque sempre que há fundos comunitários, nós sabemos que em determinados investimentos que usam fundos comunitários, nós temos que fazer a notificação à Comissão Europeia por causa dos auxílios de Estado. Isso não impede que usemos os fundos. Implica que haja um conjunto de procedimentos. Portanto, nós quando constituímos, e como imaginam, eu toda a vida trabalhei nesta área e o facto de haver auxílio de Estado não impede que haja apoio comunitário. Impede é que por isso é que há um regulamento dos auxílios de Estado. Em 2021 constituiu-se o grupo de trabalho. Volto a dizer, fizeram-se 2 consultas públicas depois do levantamento das zonas brancas. Fizemos ao início a notificação informal no início de dezembro de 2022. Nós tivemos em conversações informais até 6 de outubro de 2023. E estas notificações, esta conversação informal, prolongou-se porque, entretanto, em fevereiro de 2023, há um novo regulamento dos auxílios de Estado. E a partir do momento em que há o novo regulamento dos auxílios de Estado, nós reiniciámos outra vez o levantamento e, portanto, voltámos a ter novo formulário, voltámos a fazer o trabalho. E depois, em 6 de outubro de 2023, temos a notificação formal, aliás, era a data limite, porque depois há uma data limite. E depois a resolução do Conselho de Ministros é o culminar de todo este processo. Ou seja, o que é que nós fazemos na resolução? Levamos o caderno de encargos, que também foi feito entretanto e foi também a consulta pública. Desculpem, é que eu assim não consigo falar. E, portanto, na resolução do Conselho de Ministros, nós aprovamos não os 425 milhões, porque a metade deste financiamento será feito pelas operadoras ou pela operadora que ganhar, porque eu devo dizer que este concurso é feito por lotes, por regiões e, portanto, pode ser uma operadora no norte, no centro, como aliás aconteceu no CREN. E devo dizer que é o primeiro país que consegue, à luz do novo regulamento, a autorização da Comissão Europeia para usar fundos comunitários à luz deste regulamento. E o nosso compromisso é com a OCDE, era termos esta cobertura total até 2030. Com este concurso, correndo tudo bem naturalmente, em meados de 2027 cumpriremos o compromisso da cobertura total. Isso não quer dizer que não tenhamos que depois, em certas circunstâncias, adotar outras tecnologias que não a fibra óptica, assegurando a universalidade do acesso à conectividade. Pronto, e para já ficava por aqui, Sra. Presidente. Srs. Deputados, terminamos. Sim. Terminamos assim.